abundantemente nos toque. Faz gerar em nós, Senhor, um espírito renovado, Senhor, um entendimento pleno desta graça que o Senhor conquistou para nós na cruz, sabendo, Pai, que não foi com ouro nem prata, mas foi pelo sangue derramado que nós fomos restaurados, resgatados da nossa maneira de viver. Que Teu Espírito traga para cada um de nós um entendimento desta graça, renovando, Senhor, a fé em cada coração, para que todos nós tenhamos entendimento e sabedoria de tudo o que Tu és, Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos meditar na palavra de Deus. Ruth, capítulo 4, a partir do versículo 13 ao 17. Ruth 4. O texto diz assim: Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama, que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no seu colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Amém? Obrigado, Espírito Santo. Tua palavra sempre nos renovará. Tua palavra sempre nos dará entendimento necessário para que a gente cresça cada dia mais, ouvindo a Tua voz. Que nesta manhã não seja diferente, que o Senhor fale conosco e nos dê todo o entendimento necessário para que a vida seja florida na Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Vamos falar sobre recomeço. A palavra de Deus, a Bíblia, além de ser um livro de revelação de Deus, ou das obras de Deus, ela é o livro que conta a nossa história, o nosso nascimento, e como a gente se perdeu na caminhada, e como fomos encontrados e levados de volta para a origem, onde Deus é tudo, onde Deus é o realizador daquilo que Ele criou. Então a criação se afastou, se perdeu, mas Deus continua sendo Deus. E a palavra, porém, vai nos instruir nesta manhã. E o mais lindo de tudo é o amor de Deus revelado na cruz, através de Cristo, que veio mudar o final da nossa história. Toda a história da Bíblia, tudo aquilo que é sofrimento, termina em alegria, termina em paz. Porque nós nos perdemos, mas Deus nos achou e nos levou de volta para um entendimento o qual nós nunca deveríamos ter saído. Mas infelizmente, esta é a nossa natureza, a natureza do nosso pai Adão, que sempre nos leva para fora do entendimento. E essa vai ser sempre a batalha. Receber o entendimento e muitas vezes perder ele. Então Deus, na sua graça maravilhosa, vai sempre ter um recomeço para nós. Um recomeço para o povo. Um recomeço para a nação. Um recomeço para a família. Porque em Deus a história recomeça. Se nós irmos para Deus, haverá um recomeço
haverá um novo entendimento e haverá um final abençoado. Amém? Nós vamos ver isso em toda a Bíblia, em toda a palavra, em toda a história que nós temos reconhecimento ou conhecimento. Nós vamos conhecer que Deus é um Deus que recomeça. Deus, onde o homem coloca um ponto final, Deus tem sempre uma vírgula prontinha para cair naquele lugar e a história continuar sendo escrita. Vocês creem assim? Amém? Então isso é muito maravilhoso. José, por exemplo, o poço parecia ser o fim, quando ele foi lançado pelos seus irmãos naquele poço. Mas Deus, a história continuava a ser contada, e saiu do poço, parecia que nada ia dar certo na vida dele. Mas a história continua, até que ele se assenta no trono de Faraó. Dentro do propósito de Deus, Ele tem sempre algo novo preparado, como eu preguei esses dias, antes da fundação do mundo. Foi lá que a nossa história começou. Não é na data do nosso nascimento, conhecida pelos nossos pais biológicos, mas a nossa história continua com a história de Cristo. Quando o Cordeiro morreu, antes da fundação do mundo, Ele já morreu por nós. Ele já se ofereceu por nós, porque a nossa história seria uma história de recomeços, e há sempre um recomeço em Cristo, e é necessário que a gente entenda, para que a gente não se frustre com os acontecimentos diários, e acha que acabou, e acaba entendendo, chegou ao fim. Mas a história de quem confia em Deus não termina da forma como a gente pensa, porque a palavra de Deus vai nos revelar no livro de Isaías, capítulo 55, dizendo que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, e nem os nossos caminhos, os caminhos de Deus. Deus está sempre esperando que a gente se volte para Ele. Então muitos que estão aqui já viveram isso, parecia que era o fim, e Deus veio através da nossa fé, através, quem sabe, de um resquício de fé, mas foi o suficiente para Deus começar a trabalhar em nosso coração e nos transformar, e nos mudar, e nos colocar de uma maneira em um caminho novo. Então, quando Cristo veio, Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio mostrar o caminho de volta para a origem. E quando nós entendemos a origem, onde tudo começou, a gente volta para o início da história. A gente volta para o começo, onde a nossa vida estava totalmente na mão de Deus, aonde a nossa comunhão, aonde o nosso entendimento era Deus. Tudo que nós fazíamos era em Deus. Presença de Deus contínua no espaço, em nosso ambiente, porque o ambiente do paraíso, o ambiente onde o homem foi criado, era um ambiente totalmente dominado por uma mente de Deus, pela presença de Deus, pela glória de Deus. Não poderia haver espaço para outra coisa. E é neste ambiente de glória, onde tudo está feito. Irmãos, Deus nos criou no 6º dia. E os 5 dias anteriores, Ele trabalhou só fazendo coisas, só colocando coisas no lugar. Quando a gente nasceu em Deus, já estava tudo pronto. Já tinha comida, já tinha jardim, já tinha animais, já tinha água, tinha rio. Quando nós nascemos, tudo já existia, porque Deus veio primeiro, fazendo tudo. E é nesse entendimento que o Espírito de Deus quer nos levar. Você
não nasceu primeiro do que as coisas. Nós cantamos agora há pouco. As coisas vieram primeiro. Você veio depois. E por que anda dessa forma preocupado? O que Jesus quis fazer com os discípulos é tirar essa mentalidade da mente deles, de ficar preocupado com as coisas naturais. O que Deus sempre desejou, o que Cristo sempre desejou, é que a sua igreja fosse um diferencial, que o povo de Deus tivesse uma maturidade de saber que Ele e Deus é maioria, que Ele e Deus é tudo o que precisa. Eu não preciso de mais nada, porque em Deus todo o propósito está pronto, toda a história já está escrita. Só precisa eu voltar para esse entendimento que Jesus, na sua infinita graça, me levou. Jesus me trouxe de volta, me fez entrar pela porta que é Ele mesmo, e me fez andar no caminho que é Ele mesmo, para que eu chegasse ao Pai, e eu tivesse então a revelação maior da presença. Esta presença tem que ser contínua em nossas vidas o tempo todo. Nós não podemos nos perder mais da origem, porque se nós estivermos na origem, nós voltamos para o propósito inicial de quando tudo começou. E se tudo que nós entendemos está nesse lugar, nós estamos em Deus, e Deus está em nós. Jesus ensinou: se as minhas palavras estiverem em vocês, se vocês estiverem em mim, pode pedir tudo o que quiserdes e vos será feito. Então a nossa história tem início em Deus, e se ela retornar para Deus, qual que é o final que Deus deseja para todos nós? Qual que é a história que já está escrita a respeito de nós? A história que está escrita a respeito de nós termina em coroação. Termina colocando coroa em nossas cabeças, e não em poço, e não em abismo. Nós já conhecemos a história, o final da história. O final da história é os filhos reunidos junto com o Pai, sendo coroados como príncipes de Deus, porque venceram. Porque venceram quem? Venceram a si mesmos, venceram as afrontas, venceram as histórias que o mundo queria que a gente acreditasse que era nossa. Irmãos, nós não podemos acreditar na história contada pelas circunstâncias que nós estamos passando. Essa não é a nossa história. A história contada por Deus é de alguém que venceu estas coisas, que entendeu que em Deus, que em Cristo, Ele é mais que vencedor. Essa é a nossa história. Então, quantas vezes a circunstância vai dizer para você e para mim que o túmulo é o fim, que a morte chegou e tudo acabou, que não tem mais nada para você? Essa não é a história de Deus para o ser humano. A história de Deus para nós é esta que a Bíblia consagrou, é esta que a Bíblia fala diariamente. O Espírito Santo traz à nossa mente um entendimento renovado a cada manhã. Lembre das coisas passadas, como Deus fez e como Deus é, porque a história de Deus continuará sendo escrita em nossas vidas diariamente, porque nós voltamos para Deus, temos entendimento de Deus, e a revelação do Espírito Santo continuará até que a gente chegue do outro lado, onde tudo será novamente conduzido pela presença do Pai Celestial. Então o texto que nós lemos aqui nesta noite conta a história de Noemi, de Ruth.
Se você ler desde o princípio, você vai ver que este fato aconteceu exatamente porque muitas vezes nós queremos escrever a nossa história do nosso modo, não aceitando o modo como Deus escreveu. Veio fome sobre a nação de Israel, em Belém, e aquela família, a família de Noemi, o marido e os 2 filhos, saíram da terra para a terra de Moabe, para buscar uma solução para o problema. Mas todas as vezes que nós buscamos solução para os nossos problemas do nosso jeito, a gente gera mais problema. É assim ou não é? Todas as vezes. A partir do momento que eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, teus problemas não é mais seus, não são mais seus. Os nossos problemas é dele. E por isso então é que nós devemos falar com ele. Nós devemos buscar dele as respostas e não tentar encontrar caminho. Porque se o caminho já está trilhado, está escrito, como é que eu posso, em circunstâncias desfavoráveis, querer encontrar caminho? Eu não posso fazer isso. Só se eu não tenho entendimento. Eles então saíram de Belém, a terra do pão. Belém chama-se a terra do pão. E foram buscar pão em outro lugar, na terra de Moabe. Chegando lá, só tinha pão. Comeram, beberam, mas só que morreram. O esposo de Noemi morreu. Os 2 filhos de Noemi também morreu. Uma história marcada por tragédias, por sofrimento. Os 2 filhos eram recém-casados, não tinham filhos, morreram. E Noemi então, ela resolve voltar para a sua terra, para Belém, depois de 10 anos morando em Moabe. Com todas estas perdas, com todas estas frustrações, com uma alma totalmente despedaçada, ela volta para a terra de Moabe, para a terra de Belém, melhor dizendo. E chegando na terra, aliás, antes de chegar na terra, ela insiste que as suas 2 noras fiquem na terra de Moabe, porque elas são moabitas. E Ruth, vocês conhecem a história, ela insiste com Noemi para não deixá-la. E ela então, depois de muita insistência, ela caminha com Noemi para a terra de Belém. E chegando na terra de Belém, as pessoas que a conheciam vieram todas ao encontro dela, vieram todos ao encontro e viu no semblante dela a tristeza, e viu no semblante dela a angústia, o sofrimento de alguém que saiu com uma família e está voltando só. Está sem ninguém, a não ser a nora, que está com ela. A Ruth está com ela. E nós vemos ali que ela é recebida, mas a tristeza dela é altíssima. A angústia dela é um sofrimento só. Ela diz: nem me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque estou muito amargurada. Mas nosso Deus é um Deus de recomeço. E Deus tinha uma história a ser escrita através de toda aquela situação, porque é assim que Deus trabalha, é assim que Deus faz. Talvez você olhe para a situação e se vê perdido, e se vê sem razão para viver, mas Deus tem uma nova história a ser contada, essa história que através de Cristo recomeçou. E Noemi e a sua nora Ruth estão vivendo ali e conhecem Boaz, um homem de bem, um verdadeiro israelita, homem temente a Deus, um fazendeiro local que
tem o seu sítio, a sua fazenda, e que Ruth começa então um relacionamento com esse homem. Boaz se casa com ele e tem um filho. Essa é a história. E o filho que Ruth tem, diz aqui: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor. Versículo 18. Esta é a história. Volte um pouquinho. Mais um pouquinho. Noemi pôs o menino. Pode ser. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. E as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, o pai de Davi. Nós vemos aí uma celebração, uma festa na vida da Noemi. Irmãos, esta é a nossa história. Ela sempre vai terminar com festa. O filho pródigo saiu de casa, perdeu tudo, não tinha mais esperança. Mas quando ele volta para o propósito, o pai está esperando com o quê? O pai está esperando porque o filho voltou para o propósito. E quando nós voltamos para o propósito, não tem acusação, não tem apontar de dedo, não tem chicote, tem festa, tem realização. A palavra de Deus diz que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Quando nós nos arrependemos por ter saído do caminho, por ter nos perdido em nossa caminhada, vai ser sempre um tempo de alegria no céu. Todas as vezes que nós voltamos atrás, dizendo: Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei, caminhei fora do propósito, haverá sempre alegria, porque Ele é um Pai amoroso. Então Noemi recebeu o propósito da sua vida através de Boaz e Ruth. Aquele menino que nasceu foi a alegria dela. Ela voltou a viver, ela voltou a sentir viva, ela voltou a saber que Deus não tinha terminado a história e que quando ela volta para o lugar, o propósito continua, a alegria continua. Então, assim como o filho pródigo, quando ele é recebido pelo pai, ele não entende nem o que está acontecendo, porque o pai o beija, porque o pai faz festa, porque o pai o abraça, recebe aquele mal cheiroso, vai dar banho, vai colocar sandálias nos pés, anel na mão, e a festa vem, a festa continua. Sempre, amados, que nós estivermos dentro do propósito de Deus, a nossa história será contada não na nossa visão, mas na visão do Pai Celestial. Na visão do Pai Celestial. Esta é a história do ser humano criado para a glória de Deus. Nós fomos criados para a honra e glória do seu nome, para o seu louvor, para a sua adoração. Nós não estamos aqui para viver a nossa vida de maneira alguma, porque a nossa vida não tem sentido sem Ele. A nossa vida não tem razão sem Deus, sem Jesus. Qual é a razão da vida do ser humano na terra? Respirar? Ganhar dinheiro? Fazer o quê? Se tudo isso é passageiro. A vida só tem sentido em Cristo. E Cristo fez de tudo para que isso pudesse acontecer.
Ele veio, nasceu como um homem, viveu como um ser humano, sofreu como um ser humano, e muito mais do que um ser humano, e venceu como um ser humano. É por isso que ele disse: eu venci e vocês também. Então, em Deus, em Cristo, nós já somos vencedores. Agora, o que precisa é somente uma coisa: é não perder esse relacionamento, é não sair fora desse entendimento. E se sair, não perder a fé, não perder as esperanças. É sempre tempo de recomeçar. Talvez Deus trouxe você nesta manhã para ouvir isso. É tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar como mãe, como pai, como filho, como um cidadão dos céus e da terra. É tempo de recomeçar como família e não perder a esperança. Deus tem coisas novas escritas. Entra nesse lugar, meus queridos. Deus, eu quero conhecer a minha história revelada na cruz. Deus, diz para mim os teus propósitos a cada manhã. Eu quero andar nesse entendimento, porque mesmo que tem momentos de tristeza, a alegria é maior. Mesmo que o choro dure uma noite, a alegria vem pelo amanhã, pelo amanhecer. Esta é a esperança que não pode morrer dentro de nós. A nossa história está revelada em Cristo. Foi por isso que Ele nasceu, foi por isso que Ele morreu, foi por isso que Ele ressuscitou. Então eu não posso aceitar outra coisa. Eu não posso desejar menos. Eu não posso do que Ele fez por mim. É muito medíocre eu dizer: tá bom assim, porque não está. Ele começou uma obra e termina. Amém? Esse é um entendimento que a gente precisa ter a cada manhã. A obra começou, e quem começou a obra não é homem para mentir. Então creia em uma família abençoada, em uma família renovada. Creia que Deus está no controle de tudo, que Ele não perdeu nada da sua vida, Ele tem tudo na palma das mãos dEle. Esse é um entendimento que transforma. A tua história é a história de Jesus, tem que ser semelhante. Amém? Tua história é a história revelada em Jesus, e eu não aceito outra história a não ser essa. Irmãos, desde quando Deus trouxe esse entendimento no meu coração, a minha oração é ir onde Jesus fez. A minha oração é estar no lugar que Ele realizou, porque já está feito, e não depende de mim o cumprimento, porque já está realizado. Não é o que eu faço que vai mudar, é o que Ele fez que já mudou. O que Ele fez por mim já mudou tudo. Então agora, só se eu for muito ignorante para continuar no lugar errado, para continuar fora do entendimento que Ele realizou na cruz. Se Ele está pronto a recomeçar sempre a nossa história, por que eu vou ficar fora desse lugar? Então hoje eu volto para a história. Talvez seja o momento de você voltar agora para a história original da tua vida, para a história original de Cristo em você, porque a história original termina sempre em festa. Amém? Sempre com alegria, sempre com celebração. Então a história de Noemi é a nossa história também. Porque quantas vezes nós deixamos e fomos para Moabe, e deixamos a terra do pão, deixamos Belém, que é o lugar da adoração, que é o lugar onde Deus é louvado, onde Deus é glorificado, onde o pão não falha, aonde o pão vem, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, está sempre presente, porque Ele é o nosso alimento.
Ele é o nosso sustento, foi o que nós lemos aqui no início deste culto. Ele é o pão da vida, Ele é o nosso alimento diário. Pode me faltar tudo, mas este pão não pode faltar. Amém? O diabo vem querendo fazer pedras ser transformadas em pães, mas não é esse o objetivo, porque quem me alimenta, em primeiro lugar, é a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem ou que sai da boca de Deus. E a palavra, irmãos, já saiu. Não espere que ela vá sair, ela já saiu. Ela já foi dada. E sabe o que ele disse? Que ela não volta vazia, sem fazer aquilo que lhe apraz. A palavra foi dada na cruz. Sabe qual foi? Está consumado. Você crê? Se está consumado, meu amigo, por que eu vou crer em outra coisa? Por que eu vou desejar outra coisa? Eu só quero o que está feito, meu Pai. Eu só quero o que já está realizado. É nesse lugar que eu não posso sair. É nesse lugar que eu quero habitar, que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansa. Então não há razão para mim ficar cansado, oprimido, sobrecarregado, ansioso. Se eu estou nesse lugar, eu estou em segurança. Ah, mas não está legal, tem muita coisa fora do lugar. Ele está colocando tudo no lugar. Tenha paciência e olha para Ele. Irmãos, eu tenho visto durante todo esse tempo que nós estamos passando, por isso que nós estamos passando no Brasil e no mundo, como Deus tem sido generoso, como Deus tem sido bondoso, como que o cuidado dele tem sido assim de uma forma. Como que eu tenho visto isso? Eu creio que você também. Como Deus tem cuidado de nós de uma forma tão linda que nós não temos palavras para expressar. O cuidado de Deus em nossa casa, em nossa família, tem sido tão presente que nós não temos como expressar essa verdade. Então nós só temos que fazer uma coisa: agradecê-lo pela vida, pela saúde, pelas perdas, porque tudo está no controle dele. Perdemos algumas coisas, sim, sofremos, mas talvez foi necessário para a gente aprender algumas coisas também, como sempre é. Talvez estávamos fora em alguma área do propósito e Deus nos trouxe de volta para o entendimento. Naquele momento, na vida de Noemi, ela esqueceu tudo o que passou, porque algo novo estava acontecendo. Amém? Algo novo. Deus tem sempre algo maior para a nossa alegria. Naquele momento, na casa do pai, aquele jovem pródigo esqueceu todo o chiqueiro que ele viveu, esqueceu toda a amargura do seu passado, porque agora ele estava numa festa, e o mais importante, ele estava na presença do pai, sobre o olhar do pai, sobre o seu abraço, sobre o seu cuidado. Irmãos, isto é tudo. Vamos ficar sobre o olhar dele. Não vamos perder essa visão do Pai sobre nós. É tudo que nós precisamos. Amém? Vamos colocar de pé e fazer uma oração de agradecimento, sabendo que Ele nos conduz a esse entendimento maravilhoso, que somente Ele pode nos fazer feliz, cheio da sua graça e da sua bondade. Pai, obrigado por nos ter enviado Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque através dele o Senhor nos deu tudo naquela cruz. Através de Jesus nós recebemos o alimento que regenerou a nossa alma, que transformou a nossa fé. Senhor, obrigado por estarmos reunidos para participar do corpo e do sangue de Jesus, aquele que nos trouxe de volta para o relacionamento contigo. Que nesta manhã, Espírito Santo, todos possam participar desta ceia, a ceia do recomeço. Recomeço em alguma área da sua vida. Recomeça hoje um caminho novo na presença do Pai. Alguma coisa que Ele tem te falado já, recomeça hoje.
dizendo: Senhor, a partir de hoje eu quero recomeçar. Nesse entendimento que eu recebo, nesta área da minha vida, eu não quero mais continuar fora dos teus propósitos. Que este alimento, que a ceia do Senhor, vai produzir em nós um entendimento novo de celebração, de agradecimento por tudo que Jesus é, por tudo que Ele realizou lá na cruz do Calvário e nos trouxe gratuitamente para que nós pudéssemos viver a vida de Deus nesse presente tempo, sendo restaurados e animados em cada reunião que o Senhor proporciona a cada um de nós através do Teu Espírito Santo. Senhor, nós vamos participar do corpo e do sangue de Jesus como família, como corpo de Cristo, porque o Senhor está presente neste lugar. Obrigado em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração ao nosso Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Vou chamar nosso diácono para servir a ceia, e assim estaremos participando deste recomeço maravilhoso que o Espírito Santo traz em nosso coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda as mãos para cá, vamos orar pelo cálice e pelo pão, naquele entendimento que Ele nos ensinou. Fazei isto em memória de mim todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice. Lembre da minha morte. É lá que nós devemos ir, lá na morte, porque foi na morte que Ele conquistou, e para provar isso Ele ressuscitou ao terceiro dia, saiu do túmulo. Então é lá que eu preciso ir. Cristo morreu por mim, pobre pecador, sem nada, nenhum direito eu tinha, mas Ele morreu por mim naquela cruz e me levou de volta aos braços do Pai, em um relacionamento gostoso de pai e filho. Que nesta manhã o nosso entendimento vá para este lugar, para este recomeço. Obrigado, Espírito Santo, pelo cálice e pelo pão. É o alimento da nossa alma. Que nós saiamos daqui alimentados, com entendimento renovados, sabendo que Cristo morreu por nós e nós éramos totalmente pecadores, mas Ele nos deu vida e vida eterna em Jesus. Amém. Amém. Pode assentar, vamos participar. De cruz surgiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor, mas contempla esta cruz, porque nela Jesus
esse é o nosso destino, amados. Essa é a nossa história. Nós vamos levar a cruz até pegar a coroa. É a história que Deus escreveu para cada um de nós. Vencer e vencer. É a história da igreja, é a história do Cristo, é a história do encontro, é a história do recomeço. Em Cristo é tempo de recomeçar, sempre é tempo. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, pela palavra, pelo entendimento, pela renovação, pelo sustento, pelo pão nosso de cada dia. Oh Senhor, obrigado por esta reunião do corpo. E nós estamos aqui reunidos, Pai, para ser curado. Porque quando nós estamos reunidos, o Espírito Santo nos cura, nos renova, nos enche, em nome de Jesus. Amém. Participamos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Semelhantemente, pegou o cálice em suas mãos e deu aos seus discípulos, dizendo: este é meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Vamos participar deste cálice com entendimento, amados, com sabedoria de Deus, que o relacionamento que nós temos com Deus agora nos levará para as bodas do Cordeiro, em nome de Jesus. Vamos participar. Aleluias. Santo é o nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor. Senhor, nós não temos palavras para agradecer, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por tua bondade de nos levar para a sabedoria do Pai, para um entendimento maior, em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por recomeçar sempre uma história em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Que o Senhor possa nos instruir a cada manhã. Aleluia. E vencer todos os obstáculos. Tudo aquilo que a gente é levado, muitas vezes guiado pela circunstância. Mas o Senhor é maior. E o controle das tuas mãos está sobre a nossa vida, sempre, sempre, sempre. Obrigado em nome de Jesus. Vou chamar o Josué e mais alguém para ajudar ele depois, a orar pelos dízimos, pelas ofertas missionárias que nós entregamos na casa do Senhor todos os meses e abençoamos em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por ter nos aceito como filho, Pai. Senhor, que nos fez, Pai, nos ter liberdade, Pai, para escolher te amar, Senhor. Nós te agradecemos por todo o cuidado que o Senhor tem tido, Senhor, com as famílias, com aqueles que creem e também, Senhor, com aqueles que não creem, Senhor. O Senhor não faz diferença, Senhor. Espera, Senhor, que nós chegamos, Senhor, ao teu entendimento, Pai. Que nós possamos nos alinhar contigo, Pai. Abençoa cada família, abençoa, Senhor, as pessoas, Senhor, no seu trabalho. Abençoa, Senhor, aqueles, Senhor, que estão sofrendo desemprego, aqueles que estão se padecendo, Senhor, com alguma enfermidade, Pai. Cuida de cada um, Senhor. Mantenha a fé no coração, Pai. Mantenha, Senhor, Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Seja, Senhor Jesus, o alto, o baixo, Senhor Jesus. O Senhor é o Deus dos montes, Deus dos vales, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por essa paternidade, Senhor.
e nos coloque em lugar de conforto, ó Pai. Em nome de Jesus, agradecemos, ó Pai. Amém. Pode entregar, amados. Glória a Deus. A morte venceste, o véu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Glória a Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. Sempre, sempre, sempre. Se alguém tem algum parente que não pode vir tomar ceia, quiser levar, pegue aqui depois e leve para ele, tá bom, amados? E nós temos um propósito de até no mês de setembro, ou melhor dizendo, no mês de setembro, a gente fazer um grande batismo. Então, se alguém ainda não é batizado, vai se preparando aí para o batismo. E a gente vai dar aula, vai fazer tudo que é necessário, porque nós vamos ter um batismo em setembro. E eu creio que muitas vidas vão passar pelas águas do batismo. Amém? Ore por isso e também coopere, ouvindo a voz do Espírito Santo, para que você até lá possa ter alguém que você conquistou para Jesus para ser batizado. Fale para ele: Senhor, eu quero apresentar nem que for uma vida nesse batismo, em nome de Jesus. Tá bom, amados? Então eu creio que será bênção, e Deus colocou isso no meu coração, e nós vamos fazer isso para a glória de Jesus. Tá bom? E é isso. No meio da semana nós temos culto na quarta-feira e no domingo, tá certo? Provavelmente o nosso culto quarta-feira já é às 20 horas, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Ótimo dia das mães para todos. Deus abençoe. Pode levar. Pode levar os dois. Deus te abençoe em nome de Jesus. Leva porque os meninos fugiram lá, pastor. Está escapando a tampa. Deus te abençoe, viu? Quem? Morreu, filha? Meu Deus. Quando foi? Oh, meu Deus. Deus te abençoe, viu, filha? Que ele fique bem, né? Vou levar para o de Carlos. Pastor, eu vou lá. Depois eu... Tá. Amém. Vai com Deus. Vai, Senhor querido.
Você está lá na Escola Batista também? É? Mas, ela veio falar para mim que o pastor lá morreu. Ah, é? Mas não é o pastor Edivaldo não, né? Porque o pastor Edivaldo estava internado. O que morreu foi o co-pastor dele. Deve ter sido, eu não sei. É, porque o pastor Edivaldo, ele tá estavam os dois internados, os dois pastores. O presidente e o vice. Meu Deus. Já estava com uma crise muito brava. Aí Será que um deles morreu? o vice morreu. Ah, é? Morreu. Esqueci o nome dele agora, acho que é Daniel. Morreu. Mas parece que, graças a Deus, o pastor Edivaldo, que é o mais velho, está recuperando. Mas graças a Deus está melhorando, né? Está melhorando as coisas. Espero que continue assim, em nome de Jesus. Paz, filha. Se abençoe. Deixa um abraço lá na pastora Miriam. Deixa. Desejo que ela tenha uma excelente Dia das Mães. Amém. Consequentemente, reflete na gente. Oi? E consequentemente, reflete em nós. Sem dúvida. Ali tudo é. Dia das Mães também é nosso. Pastor, Ei, mensagem de menina. esperança. Menino esquecido, meu Deus. Jesus, faz assim, esse negócio de funcionar direito. Faz essa máquina funcionar, Pai. Ontem esqueci, antes de ontem esqueci o celular. Ai, Jesus. Tô doido, filho. O duro é um perigo depois, pastor. Era 140 por hora para lá e para cá.